Hoje nós vamos conversar sobre alguns comportamentos que são importantes para a criança desenvolver responsividade e a gente também desenvolver, lembra que é uma interação, ter essa responsividade com a criança. E também a gente vai conversar sobre algumas estratégias de como a gente pode conseguir isso. Eu vou dar vários exemplos para vocês de possibilidades para a gente estar conseguindo desenvolver esses comportamentos com as crianças. Um dos primeiros comportamentos que é relevante quando a gente está conversando sobre responsividade envolve o contato visual. Só que para a gente ter o contato visual, a gente tem algo antes. A gente tem uma direção à face do outro. A gente vira o nosso rosto em direção à face do outro. A gente vira o nosso corpo em direção ao outro. Então esse direcionar do corpo em relação ao outro, direcionar do rosto em direção ao outro, são comportamentos que são importantes para a gente ter um bom contato visual, para que o contato visual não seja aquilo assim, sabe, olhando de lado, mas eu virei e estou olhando para a pessoa. E esse contato visual, ele é algo que a gente tem que conquistar. Essa orientação em relação a gente é algo que a gente tem que conquistar. Em geral, quando a gente tem isso é um bom indício para vocês de responsividade. Então, se vocês estão brincando, estão interagindo com a criança e ela vira o corpo em direção a você, às vezes mesmo que no início ela não olhe, isso já é algo que mostra que ela está com interesse em relação a você, o que você está fazendo e atentar para você. Por que ele é um dos primeiros componentes para a responsividade? Porque se eu não sequer viro em direção ao outro e olho para o outro, eu não vou saber como responder a ele, porque eu não estou atentando para ele. Então eu preciso primeiro começar a ter esse comportamento para poder aumentar a complexidade. Então, como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? Esse é um comportamento muito delicado, a gente tem que conquistar, a gente tem que ganhar. Então o ideal é que a gente selecione atividades, brincadeiras e coisas que a criança tenha muito interesse, que seja bem relevante para ela. A gente pode tentar usar de estratégias como usar um chapéu engraçado, colocar uma maquiagem diferente, uma coisa engraçada no rosto. A gente pode usar de estratégias de brincadeiras que envolvam, por exemplo, ir subindo pelo braço até chegar no rosto da criança de modo que aumente ela olhar para o rosto. A gente pode, mesmo em brincadeiras que não seja diretamente relacionado com essa questão por exemplo, do olhar, a gente pode tentar que toda vez que ela olha, a gente dá mais atenção para ela. Toda vez que ela vira o corpo em direção a gente dá mais atenção e pergunta e conversa e consegue que ela interaja mais. O ideal é que, e aí assim, gente, vai ter procedimentos e procedimentos, alguns profissionais vão usar de outras estratégias de acordo com cada caso, tá bom? Então eu tô dando aqui algumas possibilidades para vocês. Mas uma coisa que a gente, às vezes é muito importante, é quando esse contato ele é iniciado pela própria pessoa. Então, quando eu viro o rosto da criança, por exemplo, em direção a mim, ela pode de repente até olhar para meus olhos, mas não necessariamente porque ela gostaria de estar olhando para meus olhos. Não houve uma espontaneidade desse contato, não houve uma iniciação por parte da criança desse contato. E tem algumas crianças que podem inclusive ficar dependentes dessa dica, ao nível de que ela pode pegar sua mão, colocar no rosto dela e virar em direção ao seu rosto, o rosto dela em direção ao seu rosto, porque ela espera que essa é a forma de interagir, essa é a cadeia. Por isso que o ideal é que a gente não use desses artifícios físicos para estar guiando a criança, mas que a gente use de estratégias divertidas, como colocar um óculos super engraçado, ou fazer uma brincadeira que envolva cosca, eu paro a brincadeira, ela me olhou, eu volto a brincar. Eu paro a brincadeira, ela me olhou. Isso é uma estratégia que funciona muito, gente. Às vezes, quando a gente está brincando com a criança e ela tá gostando, a gente não quer acabar, né? Porque tá sendo legal. Só que parar estrategicamente e aguardar para que ela lhe olhe, aguardar para que ele comece essa interação é muito legal. Porque aí ele entende, peraí, tava legal, tava divertido, ela parou de interagir. Ah, eu vou olhar para ela. Quando ele olhou para você, você volta a interagir. Então, a ideia é eu pauso, pensado um pouco a interação e finge que eu me distraí, tô fazendo outra coisa. E aí quando a criança olha, continuando a brincadeira, ela olha nesse olhar de tá legal, tá divertido, vamos lá.
eu volto a interagir com ela e eu volto a brincar e eu volto a fazer essa brincadeira continuar. Então isso é uma forma, por exemplo, de eu ganhar esse olhar. Por quê? Eu tenho um contexto aí, vocês reparam? O contexto é qual? Eu quero que você olhe para mim e brinque comigo, eu quero que você interaja comigo. Para isso eu olho para você. E aí esse olhar não é um olhar sem sentido, ele é um olhar dentro de um contexto com significado, que envolve um olhar que gera uma interação social, um olhar que envolve uma responsividade do outro. Quando eu olho, ele começa a fazer coisa, imediatamente ele é responsivo e ele começa a brincar comigo novamente. Vocês reparam a diferença? Então, usar estratégias onde esse olhar seja conquistado e através dessa pausa que eu faço de vez em quando, ou através de alguma coisa divertida e nova que eu coloco e que eu brinco, e de brincadeiras físicas, é a melhor forma de eu conseguir conquistar. Às vezes a gente acaba fazendo fala tipo, ei, olha aqui, olha pra mim, olha só. Só que quando a gente faz isso, a gente tá conquistando esse olhar? Não, a gente está pedindo pelo olhar, é diferente. Também é uma habilidade importante, mas a gente não está conquistando o olhar, a gente está pedindo por ele. Então, neste momento, o que a gente quer? A gente quer que a criança inicie a interação. E isso já é um outro ponto essencial, gente. Iniciar. A gente quer que a interação não seja eu a iniciar o tempo todo. A gente quer que a criança também tenha iniciativa e ela venha até mim. Só que ela só vai ter essa iniciativa de vir até mim se ela tem interesse de vir até mim, porque quando ela vem até mim, coisas legais vão acontecer. E se eu uso essa estratégia de tô interagindo, tá legal, tá divertido, dou uma pausazinha e espero, eu aumento essa iniciação também da criança, não só o contato visual, mas eu aumento a iniciação da criança em relação a mim. Então é importante que a gente observe isso e que a gente comece a fazer isso para conseguir esses dois repertórios, essas duas habilidades. Um outro ponto que a gente já falou um pouco nas aulas anteriores é a questão de atender ao nome. Gente, nome é muito importante socialmente. Aprender o nome das pessoas é uma habilidade social de extrema relevância. Então, a criança chamar a gente pelo nome, não só atentar quando a gente chama o nome dela, é algo que ajuda nessa interação e nessa responsividade. Para eu conseguir que a criança atenda mais ao nome, a gente já falou de algumas estratégias, como chamar a criança para mostrar algo que ela vai gostar, para mostrar algo que é divertido. Chamar a criança para entregar alguma coisa que ela quer, que ela gosta muito. Chamar a criança para fazer uma brincadeira. Não chamar a criança somente para demandas. Na verdade, eu tentaria usar um outro nome para chamar ela para fazer alguma coisa que ela não goste muito. Tentaria usar de outra estratégia para, vem cá rapidinho, mas não usaria o nome dela nesse momento. Por quê? Porque o ideal é que, principalmente quando a criança tem dificuldade com atender ao nome, é que esse nome, ele sinalize para ela que uma coisa muito legal vai acontecer. Então, toda vez que alguém chama meu nome, nossa, um monte de coisa bacana acontece. Então, isso é algo que ajuda. Uma coisa que a gente às vezes brinca é, olha, não vai gastar o nome da criança. O que é gastar o nome da criança? Se eu fico, por exemplo, Mari isso, Mari aqui, olha, Mari pega, Mari faz isso, Mari. Depois de um tempo, esse nome não é mais relevante, não é algo que sinaliza, é algo que a pessoa usa o tempo todo. Ele não me sinaliza mais coisas bacanas, coisas legais, que eu vou ficar atento. Então, começar a usar o atender ao nome, chamar o nome da criança em situações que são divertidas, em situações para mostrar algo legal e não somente em situações de demanda, é uma excelente estratégia para estar ensinando esse repertório, essa habilidade e que a gente pode fazer no dia a dia, de modo muito natural. Fazer com que a criança chame nosso nome, aí, por exemplo, se eu estou falando de uma criança que já tem um comportamento vocal, que já consegue imitar a fala, você pode fazer através de imitação. Então, papai, e aí você faz mesmo, papai, a criança repete papai, você diz aqui, o que foi, o que é, vamos brincar? Então você responde a essa fala, o do papai, ou da mamãe, ou vovó, ou titia, mas ensinar ele a chamar. Se de repente você está em casa e você viu que a criança quer alguma coisa, ela vai chamar um adulto, vai lá e mostra para ela como se faz, mostra para ela como que ela pode, por exemplo, se for ok na sua família,
família, cutucar e dizer mamãe, ou só dizer mamãe. Então, essa habilidade a gente pode ensinar. A gente pode ensinar por imitação. Eu mostro para ela como ela faz e quando a criança faz, eu atendo. Vocês podem, se tiver 2 pessoas na casa, dá para fazer muito bem esse ensino. Então, por exemplo, você pega uma coisa muito legal, vocês podem estar brincando de repente de jogar bola, tá? E aí para quem joga bola, a gente pode brincar de tá com a mamãe, tá com o papai, e aí isso já vai ensinando o nome para ela. Ou então se tiver 2 pessoas num contexto em que tem algo que a criança queira, vocês estão brincando de desenhar, brincando de pintar, aí você pega uma tinta que você sabe que ela vai querer, aí você entrega para um dos cuidadores. E aí o outro vai lá e ajuda. Papai, tinta. Então isso vai ajudando essa criança a estar falando o nome, citando o nome dessa pessoa. E essa é uma boa forma para eu iniciar a interação e depois um repertório tanto vai impactar no desenvolvimento de habilidades sociais, como também aprender a chamar a atenção do outro pelo nome é algo importante para que eu diminua às vezes comportamentos e problemas de quando eu quero atenção. Então, às vezes, a criança ela quer atenção, mas ela não sabe como chamar pelo outro. Ela acaba, às vezes, tendo comportamentos inadequados que fazem com que o outro venha até ela. Quando eu ensino essa criança a chamar o outro pelo nome, a usar o nome do outro para chamar, eu posso usar isso como uma forma dela estar conseguindo atenção, dela estar conseguindo que o outro interaja com ela. E o mais importante, vocês veem que a gente tem aquele mesmo elemento que a gente falou anteriormente, que é o quê? A iniciação. Na hora que eu sei que ao falar o nome do outro ele vai vir e vai interagir comigo, eu sei como iniciar uma interação social. E isso envolve aí o quê? A sua responsividade. Então, na hora que ele falou o seu nome, na hora, o que foi, meu amor? Na hora a gente responde. A gente tem que ser responsivo para com esse nome que ela acabou de falar também, tá bom? Outro comportamento que é muito importante nessa questão da responsividade e meio que ele engloba um pouco do que a gente falou até agora, é algo que a gente chama na psicologia de atenção compartilhada. O que é isso? Não se preocupe, você já viu isso várias vezes, eu garanto. Sabe quando a gente tá de repente aqui e alguém aponta para uma coisa, para um lugar e todo mundo olha? Ou quando tem um barulho, de repente na sala, todas as crianças estão concentradas, tem um barulho de alguém na porta, todo mundo faz isso e olha para ver o que é. Ou então, por exemplo, alguém indica uma coisa pra gente, aponta, e a gente olha na direção, ou a gente tá brincando com uma pessoa e a pessoa diz, nossa, que peça difícil. Aí a criança tá lá olhando e vendo, realmente é mesmo, e vendo o que é. A atenção compartilhada é o que o nome diz, é o compartilhar interesse, compartilhar algo com o outro, é essa troca com o outro, de eu olhar na mesma direção que ele olhou, de eu compartilhar o interesse, algo que ele está mostrando, algo que ele está trazendo. E quando eu tenho essa atenção compartilhada, isso vai impactar em vários repertórios de responsividade e de interação. Se você parar para olhar 2 crianças brincando, você vai ver que isso acontece o tempo inteiro. Então uma mostra uma peça, mostra um brinquedo, mostra uma coisa, ou então se estão brincando, por exemplo, com bonecos, um boneco fala uma coisa, outro boneco fala outra, existe uma conexão ali, existe uma atenção um ao outro, e aí ele diz, vamos até tal lugar, vamos, e os 2 vão em direção a esse lugar. Então existe um compartilhar de interesses, de atenção em direção a um determinado objeto, uma determinada ação, algo que eles estão fazendo em conjunto. Vocês viram que eu comecei de modo mais simples, como simplesmente olhar para onde o outro está apontando, esse normalmente é o que a gente mais foca de ensino, mas isso é algo que pode adquirir níveis maiores de complexidade. Atenção, compartilhar interesse com outros vai vir daí. Então, compartilhar numa brincadeira com o outro também vai vir daí. É como se fosse um pré-requisito, uma habilidade importante, que eu vou aumentando cada vez mais para estar compartilhando com o outro o que acontece no dia a dia. Novamente, Mari, como é que eu vou ensinar isso? Eu preciso ter coisas interessantes e que exista uma grande probabilidade de que a criança vai ter interesse de olhar. Então não adianta eu tentar compartilhar interesse, por exemplo, de olha ali a
porta. Eu não tenho interesse na porta. Eu posso até olhar de repente, mas se de repente se você só me mostra coisas que eu não tenho interesse, o que vai acontecer? Com o passar do tempo eu não vou nem olhar quando ela quiser me mostrar uma coisa, que é alguma coisa chata, entendeu? Se a gente for pensar no dia a dia, na nossa vida, em geral, na maioria das vezes, se alguém vai mostrar alguma coisa pra gente, compartilhar alguma coisa com a gente, alguma coisa que vai ter alguma relevância pra gente. Então, olha aquela porta, não tá fechada direito, você deixou aberta. Existe pelo menos um motivo, né? Então o ideal é que quando eu começo a fazer isso com a criança, eu comece com coisas que são divertidas e interessantes para ela. Você pode planejar de espalhar pela parede de casa algumas imagens, trocar móveis de lugar, levar alguma coisa muito nova e diferente para casa. A atividade começa a brincar com balões juntos, brincar de pique-esconde. Vamos esconder o objeto, a gente vai ter que achar onde é que tá esse objeto. E aí você vai apontando, olha, tá para ali, tá ali, ó, e a criança tem que olhar para sua mão para ver para onde está escondido o objeto. Isso tudo são brincadeiras e estratégias também mais naturais, mas no dia a dia de vocês, que vocês podem estar fazendo para aumentar a atenção compartilhada. Outro comportamento que é chave no desenvolvimento disso é a imitação. Lembra lá na primeira aula, quando eu falei sobre o bebezinho e a questão de que quando o cuidador sorri, ele sorri também? Exatamente. A imitação, tanto de emoções quanto de comportamentos, vai ajudar no desenvolvimento dessa responsividade e interação com o outro. Então, trabalhar para que a criança faça imitação dos seus comportamentos, sejam comportamentos físicos, sejam comportamentos com determinado objeto, é algo que pode ajudar muito no desenvolvimento disso. Então, você faz uma coisa e outro faz igual, você faz uma coisa e outro faz igual. E transformar isso em algo, por exemplo, que seja natural. Você pode estar trabalhando para fazer isso durante a brincadeira. Então, você monta um bloco de Lego e a criança monta igual. Você pode, de repente, no início, até dar uma ajudinha para que ela faça, uma ajudinha física para que ela monte também. E tá aí aumentando aos poucos essa quantidade de imitações que ela faz. Eu particularmente adoro trabalhar a imitação em situações de dança. Então, em geral, crianças gostam muito de música, gostam muito de dançar. E é muito comum, às vezes, que a gente veja uma situação de uma criança que não imita comportamento de pessoas, mas imita comportamentos de um desenho animado, de um personagem que ela gosta. Então, se isso estiver acontecendo, dance junto com a criança, comece você mostrando o que é imitar. Às vezes a gente começa com a estratégia de querer que a criança nos imite, mas a gente aprender a imitar o comportamento da criança ajuda muito para que ela tente para isso, para que ela tente para esse comportamento e que ela venha imitar o nosso. Então, vai lá junto para frente da televisão, dança junto com ela, brinca junto com ela, faz um vídeo de você mesmo com a música que ela tanto gosta e você fazendo as mesmas coisas que o personagem, para que ela imite também o seu comportamento. Tente levar essa imitação o máximo de modo lúdico, divertido pro dia a dia. Estão tomando banho? Imita de pegar a toalha e se enxugar e faça disso uma brincadeira. A imitação ela não precisa ser somente a imitação de mesinha, de faça isso, faça isso. Ela pode estar, e ela tá na verdade, gente, em todo o nosso dia a dia. A gente está imitando o tempo todo. A gente nunca para de imitar. Vocês já observaram? Reparem, por exemplo, em vocês. Quando vocês entram numa situação nova, num ambiente novo, vocês não sabem o que fazer. O que a gente faz? A gente imita. Né? E a gente aprende por imitação. Imitação é chave, gente, porque ela vai ajudar com que a criança aprenda sozinha. Então estimule que ela faça imitações, veja o que ela já é capaz de fazer. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, quando a gente está trabalhando de comportamento de imitação, a gente pode acabar exigindo um comportamento motor que a criança ainda não faz. Então, de repente, quer ver um que é muito comum da criança ter dificuldade? É esse aqui. Muito comum. Então a criança faz isso aqui, né? Então se eu vejo que aquele comportamento de repente requer que a gente faça um trabalho primeiro no desenvolvimento motor melhor, trabalhe com outros, trabalhe com isso aqui, inclusive em Libras é celebrando, é palmas, então você pode trabalhar com outros comportamentos também, que ela já faz, que ela já sabe, mas que de repente ela não imita. Veja o que essa criança é capaz de fazer. Comece a ensinar a imitação
pelo que você tem certeza que fisicamente ele é capaz de fazer e que possa ser divertido, que possa ser uma interação, que possa ser lúdico para vocês, ou uma imitação que faz parte do dia a dia, brincar de imitar comer ou beber água. Se essa imitação puder ser lúdico ou funcional, fazer parte do dia a dia, é muito mais fácil de que ela venha a manter depois, e durante o seu dia você vai ter muito mais oportunidades de ensiná-la, por exemplo, a beber água do que ensinar de repente a colocar o dedo no nariz ou de repente bater palma. Não é que esses comportamentos não sejam importantes. Lembra que o nosso foco aqui é ensino de cuidadores e como vocês no dia a dia podem estar fazendo o ensino dessas habilidades de modo prático, de modo realista, de modo que seja no ambiente natural de vocês. E lembrem-se, ao longo de todos esses ensinos, prestar atenção na responsividade emocional. Então, o quanto ele está atento a você, mas também o quanto ele está feliz, o quanto ele está demonstrando que ele está gostando, o quanto ele está demonstrando que ele está empolgado, que ele está interessado, que ele está naquela atividade com você. Observou um desinteresse, começou a olhar para cima, não está mais ali? Muda de atividade e siga a liderança da criança. Quer saber o que é isso? Vamos conversar na nossa próxima aula. Essa é uma estratégia maravilhosa para ensino de repertórios sociais. Um beijo!